Olá, meus amigos, minhas amigas que estão aí acompanhando a KTV. Chegou a hora do nosso papo reto. Vamos aqui ter uma dose de informação bem interessante. É só água aqui, tá? Eu falei dose, mas é só água que tá aqui, que eu estou servindo para o meu convidado de hoje, o Francisco Simeão. Vamos chamar de Chico Simeão, que é um empresário, já foi secretário de Estado, suplente de senador, tem uma vida aí envolvida com o empreendedorismo e vai falar um pouquinho com a gente aqui, contar todas as histórias que ele tem e falar sobre o investimento que vem para Cascavel. Muito obrigada, Chico, por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Então, Chico Simeão, vou já te chamar de Chico direto, tá? Me dá essa liberdade. Eu sou Chico Simeão. Tá Quando ótimo, alguém então me chama de Seu Francisco, né, porque o projeto começa a ganhar importância, aí fala assim, Seu Francisco, eu falei, não sou eu. É outro cara esse aí, eu sou o Chico Simeão, quero ser o Chico Simeão sempre. Sim. Só para a gente pincelar um pouquinho, quem é o senhor, né? O senhor já foi secretário de Estado na época do governador José Richa. José Richa, em 83, e lá se vão 40 anos. Você era secretário de Indústria e Comércio? Não, Indústria e Comércio. E foi um tempo riquíssimo. Realizamos grandes empreendimentos na época, disruptivos como o de agora. E, enfim, foi um aprendizado que valeu a pena. Esse projeto nosso de Cascavel, na verdade, não tem nenhuma tese a ser defendida. É uma repetição de tudo aquilo que nós já fizemos, em escala menor. E, por exemplo, a escola, a nova escola com nota 8 no IDEB, é um exemplo, aqui de pertinho, do Foz do Iguaçu, do Paulo McDonald, que pegou a escola na gestão dele com 4,12, e em 2011, conforme foi publicado, está no Google, a primeira escola no IDEB no Brasil com 8,6 foi Foz do Iguaçu. A quarta, 8,3, Foz do Iguaçu. A sétima, Foz do Iguaçu. As 5 melhores do Paraná de Foz do Iguaçu nesse sistema, que agora nós estamos aprimorando. O grande instrumento de motivação dos funcionários públicos, dos servidores, além de toda a gestão, de todas as ações que o prefeito tomou, de melhorar as escolas, banheiros, colocar ar-condicionado, enfim, dar condições de trabalho, foi o 14º salário para a escola que alcançasse 7 no IDEB. É um motivador, Nessa né? escola nossa, nós estamos melhorando. É $1.000 para cada servidor público. Para muitos, será 3 salários de prêmio no ano. Para as professoras, um salário e pouco a mais. Só para a gente já explicar do que a gente está falando aqui, é do projeto, do investimento, né, que o senhor está se propondo, apresentando, já apresentou aqui em Cascavel, que é a fábrica de prédios, para o residencial Ecopark. Esse é o nome. Exatamente. Que vai ser ali próximo a... Ali é uma fábrica de prédios. É a primeira fábrica de prédios do Brasil. A maior das Américas. Essa tecnologia já existe desde o Plano Marshall da Alemanha, na reconstrução da Europa. Depois foi exportado, anos depois, para a China, evoluiu com os computadores na década de 60, sofisticou com a robotização a partir da internet na década de 90, mas para o Brasil, infelizmente, pela nossa burocracia, até hoje não foi possível. Nós trouxemos para Cascavel porque nós decidimos correr o risco de fazer com recursos próprios. 200 milhões de reais de investimento e os prédios também com recursos próprios, até um pedaço e até demonstrar que a tecnologia funciona. Então, o senhor tocou no assunto que eu ia te perguntar. O dinheiro, esse investimento é seu? É nosso grupo, é nosso, do seu meu, grupo, do meu sócio, Luiz Bonacim. Do seu grupo empresarial. Na verdade, o dinheiro é do Bonacim, que ele que é o chefe do caixa. E esse danado, para dar o exemplo, ele cortou a minha retirada em 10% e a dele em 10%. Quem manda no dinheiro é ele. Então, o dinheiro é dele, sociedade. Essa fábrica já está instalada ali, mas, assim, ela é a fábrica que vocês vão montar os prédios. A construção das paredes, ela já vem pronto? Como é que explica para a gente como é que é esse processo? A fábrica, são 3 fábricas numa só, na verdade. É uma concreteira, uma fábrica de concreto, que abastece a máquina que dá as formas, e antes disso tem uma máquina que faz todas as malhas de aço, faz o solda com robôs, numa velocidade danada. E essa conjugação, as máquinas, ela produz o material
tantos metros quadrados de parede, de escada, de lajes, banheiros prontos. Ou seja, é uma fábrica de Lego de prédio. O prédio sai pronto da fábrica, com todas as suas peças, todos iguais, em escala, 5.000 apartamentos por ano. Uma economia danada de custo, quase nada de perda de material, menos de 1%, que é reciclado no processo. Sim. A perda de material no Brasil, hoje, nos sistemas convencionais, é de 20% de material na obra. Ou seja, cada 5 casas perde uma de material. Essa não tem perda. Então, além da escala, a economia de material, aí vai para o canteiro de obras. Essa fábrica vai atender canteiros de obras até 300 quilômetros de distância. E nesse canteiro de obras, com soldadores, gruas, com 10 funcionários, ergue o prédio e cobre. Depois entra outra equipe para fazer o acabamento. A cada 180 dias é possível entregar 2.400 apartamentos. São 20 prédios. É industrializar a construção civil. Industrializar e verticalizar a construção civil. Essa máquina que o senhor disse que ela faz, esse processo todo da estrutura, ela fica onde? E de onde ela vem? É na Alemanha. Nós temos algumas fábricas de prédios no mundo, indústrias de fábricas de prédio no mundo. A maior delas é a Progress, que o presidente nos brindou com uma visita agora, semana passada, para vir conhecer a fábrica aqui que nós compramos da Vollert, que é a segunda maior indústria de fábrica de prédio, também está na Alemanha. A número 1, a número 2 e a número 3 estão na Alemanha, e a número 4 na China. Anos atrás, a Progress vendeu 16 fábricas de prédios para a China. E a China se tornou autossuficiente, passou a fazer indústria de fábrica de prédios. E vocês viram na televisão outro dia a China fazer um hospital em 10 dias. Na pandemia, né? É esse sistema, é o mesmo sistema, está aprovado no mundo. É esse sistema. Nós compramos a primeira da Vollert, que é a segunda maior indústria de fábrica de prédio do planeta. Vamos comprar a segunda da Progress, que é a número 1. E vamos ter as duas para um programa de 45 fábricas no Brasil, que vamos desenvolver em regime de cooperativa. E elas vão ser trazidas para cá? Essa máquina vem para cá ou vai ficar em Curitiba ou outro local? Veja, nós temos uma fábrica de prédios em Cascavel, nós teremos outra na região metropolitana de Curitiba, e o Paraná só tem mercado para 2 fábricas. Porque o mercado não é a fábrica, o mercado é quantos apartamentos precisam, ponto final. Pode ser comprados, né? Então, em relação ao mercado. Depois, São Paulo cabe 8 fábricas de prédio, Minas cabe 4, enfim, no Brasil, de acordo com o estudo que a Brain nos fez, uma pesquisa de mercado, cabem fábricas de prédios iguais à de Cascavel, que serão replicadas iguais nos outros estados, cabem em 9 estados do Brasil. Em 18 estados não cabe fábrica de prédios. No Paraguai cabe uma, apenas uma. E essa conta vocês fazem baseado no mercado de habitação. Quem manda é o mercado de habitação, porque essa fábrica ela não faz só prédio. Essa fábrica faz condomínio de luxo, faz casa popular, faz armazém, faz indústria, faz supermercado, ela é eclética. Mas o maior lucro dela, é onde nós vamos nos dedicar, e é onde nós podemos ter um lucro fantástico, que se chama lucro da alma, é na habitação. Como nós teremos em cada empreendimento 3.000 apartamentos de 2 quartos, padrão Minha Casa Minha Vida no preço, só que vai ser o dobro do tamanho, pelo mesmo preço, o mesmo preço de 219 mil, das casas que até hoje foram entregues Minha Casa Minha Vida, que tem 37 de área privativa e 54 metros de área total, são pequenos, nós vamos vender 57 metros de área privativa, 90 de total, pelo mesmo preço. Espetacular! Com jardins exuberantes, pista de caminhada, ciclovias. Vamos vender isso. Naturalmente, muito mais barato, por R$219 mil. E vamos vender 3.000 apartamentos de 3 quartos com uma suíte. Já, alto padrão.
o mesmo padrão, apenas maiores, apenas maiores. Poderíamos vender os apartamentos de 3 quartos com uma suíte por 419, mas teríamos que vender o apartamento de 2 quartos, que é o mesmo padrão, varanda, cozinha integrada com a sala de estar, padrão alto mesmo. Nós teríamos que vender por 299. Mas a Caixa só financia 219. Então, só tem uma solução. Desconta 80 de 3 mil apartamentos, acrescenta 80 em 3 mil apartamentos de 3 quartos. Então, o 419 vira 499. Acontece que o 499 de 3 quartos, o mercado de Cascavel compra por R$1 milhão. Então, nós vamos vender pela metade do preço, mesmo assim. Por isso que é um encanto, é escala, é a gestão, é tudo que nós estamos fazendo. E o que é importante, na mesma forma de gestão, os moradores dos apartamentos de 2 quartos vão pagar por manutenção dos exuberantes jardins, pelo IPTU, pela segurança, pela internet, 500 megabytes com Netflix e mais filmes, e pelo condomínio dos prédios com 2 elevadores, apenas, somado tudo, R$ 299. E, tipo, a taxa de condomínio Parece um milagre isso, mas é nosso compromisso em escritura, com todos que comprarem 2 quartos conosco. Sim. Como será compromisso em escritura que todos que comprarem apartamento de 3 quartos, para todas essas despesas, 898, que é muito barato. O custo normal de um apartamento de 3 quartos, com suíte, com 2 elevadores, com jardins exuberantes, com tudo isso, é R$2 mil e vai custar, no nosso caso, só 898. Sim. É fantástico a escala que dá isso. O senhor falou aí da velocidade de construir os apartamentos. Quantos, a meta aqui para Cascavel, na área que vocês já adquiriram, né, já está adquirida, quantos prédios devem ser feitos, ou quantos apartamentos devem ser feitos ali? A 2.500 metros do aeroporto de Cascavel, entre a BR-277 e a BR-163, com acesso pela Avenida das Torres, que passa na cabeceira do terreno. Então, vamos construir e entregar, até 2026, 6 mil apartamentos. Desses 6 mil apartamentos, nós acabamos de assumir um compromisso com o Paranhos, lá no Café do Pitoco. Nós tínhamos anunciado que nós íamos atrasar a inauguração Quando vai ser? Quando da começa? fábrica para 20 de abril. E nós dissemos que isso se deu porque atrasou a aprovação na Câmara do plano diretor. Nós precisamos ter aprovação do plano diretor para transformar em urbana a área e daí poder protocolar o projeto, para daí a prefeitura poder aprovar, para daí a gente poder começar a construção. E não ia dar tempo. Hoje era rural ainda. Então, lá, né? Era rural. Então, nós só anunciamos que vamos inaugurar só em 20 de outubro. Aí o Paranhos falou assim, não é possível. Eu tenho um compromisso da Câmara que em 15 dias vão aprovar o plano diretor. E eu quero que você reveja isso, porque você tem que me prometer que no aniversário de Cascavel, em novembro de 2024, nós vamos comemorar a entrega dos primeiros prédios de apartamento com 1.000 apartamentos. E daí você tem que rever isso, se em contrapartida realmente aconteceu o que está previsto aí para acontecer agora, de aprovar o plano diretor e a agilidade que nós vamos dar, e aí eu assumi esse compromisso com ele. Vamos rever a data, então. Se puder antecipar, vamos antecipar a inauguração. Vai ser quando, então, essa nova data? Essa segunda nova data? Vamos avaliar de acordo com os acontecimentos. Nós imaginamos que, com certeza, nós podemos inaugurar 20 de outubro. Porque se a fábrica começar a produzir, porque não é um problema da fábrica, mas se a fábrica começar a produzir e não tiver onde colocar os prédios de apartamentos, não tiver aprovado, não tiver feito, não tiver implantado o loteamento com ruas, energia, água pluvial, jardim, não temos onde colocar os prédios. Mas se isso agilizar, na medida da agilização, nós vamos antecipando também. Agora, de qualquer forma, até dezembro do ano que vem, nós queremos entregar 1.200 apartamentos.
até dezembro do ano que vem. Esse é o projeto da fábrica dentro do cronograma agora que nós avaliamos. Se houver uma antecipação da aprovação na Câmara e o prefeito diz que vai aprovar muito rapidamente o projeto lá, porque já está estudado o projeto, faz mais de 2 anos que a equipe da prefeitura extraoficialmente está estudando o projeto. E nos fizeram mudar 40 vezes o projeto, 40 vezes, para ficar perfeito. Porque nós queremos que fique perfeito, a prefeitura quer que fique perfeito, os técnicos da prefeitura querem que fique perfeito, tem que ser um exemplo para o Brasil. Então, nós preferimos rasgar 40 projetos do que ter que desmanchar uma parede. E agora estamos apresentando o projeto número 41, dentro das novas orientações que nos foram dadas, modificações que foram feitas, tanto na Câmara como na Prefeitura, e queremos correr muito. Queremos correr muito e inaugurar antes, então, se for possível, é o compromisso com o prefeito, vamos então antecipar a data da postergação, que era para ser 15 de agosto, agora foi para outubro, 20 de outubro, quem sabe a gente antecipe, mas eu fiz um compromisso com ele. Eu cumpro com ele tudo que eu combino com ele, e cumpriu tudo que combinou conosco. Então, em novembro, no aniversário da cidade, 1.000 apartamentos. Em dezembro, 2 meses depois, 1.200 apartamentos. E aí nós teremos todos os números. Estará ratificado na prática toda a nossa pregação e estará demonstrado onde que erramos. Porque quando você faz um planejamento e pretende um lucro tão grande como é esse projeto, pecuniário, lucro pecuniário enorme que justifica a atividade empresarial, na prática a teoria sempre é outra, ou seja, sempre é pior, sempre é menos. Nós precisamos saber quanto menos, para saber a velocidade da continuação do projeto. Mas o lucro da alma desse projeto é fantástico, que é a nova escola. A nova escola, desde o nascimento da criança, com creche aos 6 meses de idade até os 14 anos. Antes do senhor continuar explicando, acho que a gente vai aumentar num ponto aqui que é papo reto aqui, né? Vai ter todo esse prédio lá, todas as famílias vão morar lá. Até tem gente que fala assim, vai se criar um problema social, vai pôr muita gente no mesmo local. O senhor tem conhecimento, né, que isso pode acontecer e é preciso tomar medidas para prevenir que isso não aconteça, para mitigar ou atenuar que isso aconteça. E infraestrutura, asfalto, tudo isso vai estar disponível. E como resolver essa questão de escola, posto de saúde, para atender toda essa demanda da população que vai morar nesse local? Bom, veja, é impossível criar um problema lá, social. É impossível. Porque se isso fosse possível, o projeto seria impossível. Então, veja, até dezembro deste ano, quer dizer, um ano antes da comemoração na Coparanhos, no aniversário da cidade, a infraestrutura estará pronta. Todo o asfalto estará pronto, toda a instalação elétrica, águas pluviais, esgoto com efluente zero, jardins implantados. Nós entregaremos apartamentos com uma flor colhida no jardim. Essa é a demonstração de respeito à cidade. Uma flor colhida no jardim. E nós vamos doar para a prefeitura e para o Estado para que se implante lá com 50% de área verde. Os prédios vão ocupar só 4% da área total. 50 metros de distância um do outro. Que problema social que nós vamos causar? As escolas estarão prontas, o poder público vai receber doado todos os terrenos com mais de 50% de área verde e os jardins implantados, que nós vamos administrar 5 anos para a prefeitura e para o Estado, como nossa contribuição ao município. E vai lá ter centro comercial, serviços, dentista, médico, unidade de saúde. Dentro do condomínio? Banco, exatamente dentro do 1.900.000 metros quadrados. 900.000 metros quadrados, onde vão morar 20.000 pessoas. Para uso somente dos moradores. E as crianças vão para a escola a pé. Vamos recuperar o espírito de vizinhança, que desfrutamos tanto nas cidades pequenas. Não precisa carro. Mas, dali até o centro da cidade, vai dar 10 minutos.
vai dar 10 minutos. É um bairro autônomo, é um bairro integrado residencial Ecopark. Autônomo, ao contrário, vai ser exemplo social para os vizinhos. Vai ser exemplo social para o Brasil inteiro, quanto mais para Cascavel. Sim. Não é problema social, não existe essa possibilidade. Sim. Ao contrário, solução para o problema social. Então, só para explicar, a escola é a prefeitura, o colégio estadual, a escola municipal, a prefeitura vai construir. Não, a prefeitura constrói. A empresa. Eu estou fazendo uma proposta para a Caixa Econômica, eu estive lá com a Inês, que é vice-presidente da Caixa. Nesse projeto, nós temos que congregar todos para ajudar. É um projeto colegiado de esforço, de todos. Eu já estive com o presidente Bolsonaro, estive com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, depois que o sucedeu a Daniela Marques, estive novamente na presidente da Caixa, com a vice-presidente na área habitacional, que é a Inês. Tem um projeto espetacular, Sim. Por Minha Casa Minha Vida, que vai ser publicado agora em maio, nesse mês de maio. Conversando com ela para trazer. E a Caixa Econômica me diz o seguinte, que eles vão dar de presente para o comprador do apartamento de 2 quartos, R$45 mil. O governo do Estado, no programa Casa Fácil, do governo Ratinho, é R$20 mil. E a prefeitura teria que contribuir, ou seja, todas as prefeituras que quiserem esse programa da Caixa vão ter que contribuir com mais R$10 mil. São R$75 mil de presentes para comprar um apartamento 219. Que é um subsídio do governo, né? Subsídio. Tá. Eu coloquei o seguinte, o nosso comprador dos 2 quartos não precisa de parte desse subsídio. A nossa garantia para ele e a condição dele entrar, ele topar que a esposa trabalhe. Então, o chefe de família ganha R$ 2.640, que se credenciou na Caixa, e a esposa dele não está trabalhando porque tem criança. Como tem tempo integral dos 6 meses aos 14, ela vai poder trabalhar. E tem uma série de atividades que tem disponibilidade no mercado, nos próprios apartamentos de 3 quartos. Diarista, culinária, corte e costura, cuidadora, enfim, existe jardineira, carpinteiro, enfim, várias profissões. Para dobrar a renda da família, no primeiro ano, é a nossa garantia. Esse é o social. E nós achamos que esses R$20 mil que o governo do Paraná está dando, poderiam servir para antecipar a construção, nos terrenos que nós vamos doar, as construções das creches, escolas de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e unidade de saúde para ficar pronto junto com os prédios. Nós podemos construir também. E quem paga é R$20 mil vezes 3 mil apartamentos, dá R$60 milhões. Com R$60 milhões faz tudo isso. Sim. E a prestação cresce, ele deixando de ter isso, porque isso é uma contribuição dele, morador. Quer dizer, algo inédito no Brasil e no mundo, nunca aconteceu isso e pode acontecer aqui. E aí ele vai aumentar a prestação dele R$80 durante 35 anos, mas em vez de ganhar 2.640, vai ganhar 5 mil. Ou seja, nós não precisamos de favores, nós precisamos de ensinar nosso povo a pescar. Como é que funciona essa questão da opção de compra ou aluguel? Que durante 5 anos a pessoa vai pagando e chegar ao final de 5 anos ela decidir, eu quero continuar aqui ou não quero. Como é que vai funcionar isso? Explica para a gente. Nós sugerimos para a Caixa Econômica que, para pagar a entrada, isso antes do governo Bolsonaro, nós propusemos que para pagar a entrada de quem vai pagar R$219 mil, que tem que pagar R$43 mil de entrada, essa família de baixa renda não tem esse dinheiro. Então, não pode comprar. Recebe 20 mil de presente do governo do Estado. Tudo bem, ainda falta R$23 mil. Nós propusemos que fosse 10% a entrada. O governo Bolsonaro nos disse, não dá porque sobe a inadimplência. Agora, aí sugerimos, então, que por 5 anos ele pagasse uma locação com opção de compra, do valor equivalente ao juro apenas, que dá R$800. Então, por 5 anos, esse comprador pagaria R$800, juntaria o dinheiro numa poupança para pagar a entrada, 5 anos depois tem o dinheiro da poupança, compra. E a Caixa financia por 35 anos. Essa é a nossa proposta. Mas, 20 dias atrás, com a Inês,
lá em Brasília, ela falou, não, nós vamos dar a entrada para o cara, 45 mil reais, vamos dar de presente a entrada. Sim. E aí vai sobrar dinheiro. Bom, então, para o apartamento de 2 quartos, deixou de existir essa dificuldade. A pessoa não precisa comprar, já compra, está recebendo a entrada Sim. de presente. E mais do que a entrada, um pedaço ainda do financiamento está sendo pago por esse subsídio. Que cá entre nós, eu acho que nem precisa. Mas, cara, quem sou eu para dizer que um pobre não precisa de alguma coisa? Precisa de tudo, meu Deus, eles não têm nada. Então, se alguém pode dar, nós vamos ajudar a dar. Claro. Mas aí, para sustentar o empreendimento, e para poder alguém pagar 80 mil reais da diferença de preço, tem que ter o de 3 apartamentos, para pagar a diferença do custeio mensal, de toda a atividade, e propiciar ao apartamento de 2 quartos, que só pague 299 pela água, luz, condomínio e tudo mais, tem que ter o de 3 quartos. E o de 3 quartos também precisa da entrada. E a entrada do de 3 quartos é 10% só na Caixa. Historicamente, os de 3 quartos não tem problema de inadimplência. Mas nós sugerimos também locação com opção de compra. Pela metade do preço, por 10, 60 meses, para ajudar a vender. E a Caixa está estudando isso. Não deu ainda a resposta. Sim. E nós conseguimos dinheiro de fundos internacionais para fazer o lugar da Caixa para os 3 quartos. Para os 3 quartos. Ou seja, para ter um produto e produzir em escala, você tem que vender em escala também. É diferente, as construtoras aqui de Cascavel constroem 2 prédios no ano. Fantástico. Entregam 200 apartamentos. Como é que faz quando você entrega 5 mil apartamentos? Sim. Como é que vende 5 mil apartamentos? Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, tem que ter muitas coisas para se somarem, são todas coisas simples, mas tem que se somar para que isso se materialize. E nós estamos trazendo para Cascavel em primeira mão, se me permite. Por favor. Quando nós viemos para cá, houve uma consternação no Sinduscom, que é natural. É, porque é um formato novo, modelo novo. É um formato novo. Eu vou vender apartamentos de 3 suítes, com 120 metros e 25 metros de área total, num bairro maravilhoso, por 499 mil reais. É seguro? É seguro. Acho que isso que o Sinduscom talvez questione. A Alemanha, no plano Marshall, construía debaixo de neve, não podia empilhar tijolo, por isso que eles fizeram essa fábrica. E eles construíam um prédio de 70 apartamentos, 70 andares, que estão até hoje lá. Esse sistema constrói em Singapura 70 apartamentos, 70 andares, constrói na China, constrói na França, constrói na Alemanha. Nunca um único caiu. E constrói no Japão, que tem terremoto. Nunca um único prédio caiu. Claro que é seguro, é muito seguro, apenas é desconhecido. E todos nós temos medo do desconhecido. O Brasil o desconhece e vai conhecer a partir da fábrica de prédios de Cascavel e do residencial Ecoparque de Cascavel. É isso. Na pergunta anterior, só um outro ponto que eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Que a Caixa tem que liberar ainda, né? Mas passados 5 anos, a pessoa fala assim, eu não quero, eu quero pegar de volta. O dinheiro é devolvido para ela ou não? Não. Por exemplo, o sujeito vai e aluga. Então, ele pode alugar no mercado um apartamento, o mesmo apartamento, sim, por 4 mil reais. Sim. Aí ele tem a opção de alugar por 2.600 no residencial Ecoparque. Ele fica 5 anos lá. Ele não tem direito de devolução do aluguel, tem? Do aluguel? Não, o aluguel lá nos 4 mil ele não teria. Sim. Ele vai economizar 1.400. Sim. No aluguel. Ao mesmo tempo, ele começa a fazer uma poupança na Caixa Econômica. Ele põe mais R$ 1.500 por mês na Caixa Econômica. Poupança. 5 anos depois, ele tem a opção de compra. Aí ele fala assim, não quero comprar, eu quero comprar um automóvel com o dinheiro que ficou meu depositado na poupança, porque é dele, o dinheiro é dele, ele faz uma poupança lá dele e ele saca quando ele quiser, não tem problema, é dele. Sim. O dinheiro, ele faz a poupança. Aí chegou no final de 60 meses, ele tem lá 90 mil reais na poupança.
que rendeu juros, tem mais de R$90 mil. Aí ele fala, eu prefiro comprar um automóvel. Perfeitamente. Aí devolve o apartamento. Tem multa? Não, tem nada. Aí com Deus. Aí o subsídio fica... Vai não ter não estamos falando do subsídio. Aí não vai ter usado, o subsídio é o de 2/4. Esse não precisa usar esse sistema. O programa da Caixa, que vai ser... que não era no governo Bolsonaro, mas nesse novo programa, agora da Caixa, nesse mês de maio, vão publicar um programa melhor do que eu estava propondo. Então, o nosso não existe mais. Então, locação com opção de compra, departamento de 2/4, não existe mais, porque não precisa. A Caixa dá uma prestação menor que o aluguel para ele. Sim. Dá largada. Faz sentido, né? É melhor. O de 3/4, a Caixa não garante o financiamento, não é obrigação dela. A obrigação dela é o consocial. Então, os 3/4 é a obrigação nossa de viabilizar o empreendimento. Então, nós vamos fazer assim. Aí, a Caixa diz que financia com juro maior, 4,5% é de 2/4. 7,6% é o 66%, é o financiamento do 3/4. Financia a qualquer tempo, por 35 anos. Agora, o sujeito não tem o dinheiro da entrada, tudo bem, aluga por 5 anos, ou aluga até 5 anos. Ele pode chegar em 2 anos e achar que já é hora de comprar, ele compra. Então o preço é fixado, corrigido pelo IPCA. Ele compra. Ou ele chega no final de 5 anos e compra. E daí a mesma coisa. Corrige pelo IPCA, tem um valor agregado da parte que ele deixou de pagar de aluguel, acrescenta no apartamento, e aquele apartamento ele compra. Se o mercado valer no mínimo 50% a mais, aí ele compra. Se ele achar um bom negócio. Sim. Agora, se ele achar que não vale a pena ter apartamento, ele pode continuar alugando. Mas sem a vantagem dos primeiros 5 anos, que é 50% de desconto no aluguel. Aí não tem mais os 50%. Aí o mercado ficou igual. Ele pode tanto pagar um aluguel aqui como pagar um aluguel ali. E ele fala assim, bom, eu vou balar. Não tem problema, passe bem. Boa sorte. E você fica o quê? Não, eu pego o apartamento daquele preço, de 499, e vendo por 700 mil, eu vou ganhar dinheiro. Ele não quis ganhar, ganho eu. Não tem problema, o negócio é muito bom. E eu assumi um compromisso com o Sinduscon, o seguinte, nós vamos fazer só 6 mil apartamentos. A nossa tarefa em Cascavel é até 6 mil apartamentos só. Aí nós vamos embora, porque é uma concorrência difícil demais deles enfrentarem. Até quando? 6 mil? Até 2026. Então, até 2026, não tem como as construtoras locais, os Sinducões, competirem conosco. Não há essa possibilidade. Nós vamos vender um apartamento pela metade do preço, numa qualidade melhor. Não há essa possibilidade. Não seria razoável, como empresário, respeitando meus colegas empresários, eu manter um regime aqui, comprar mais terrenos e continuar competindo com eles. Não é justo, porque a fábrica pode entregar canteiros de obras até 300 quilômetros. Nós podemos, por exemplo, fazer um residencial ecoparque em Chapecó, outro em Maringá, outro em Foz do Iguaçu, outro em Guarapuava. A logística... Não tem problema. Então, nós combinamos, não vamos fazer mais. Mas aí eu pensei, é justo Cascavel não ter esse produto mais aqui, depois dos 6 mil apartamentos residencial ecoparque? É justo? Falei, e as cooperativas que precisam habitações aqui, Medianeira, a Assis Chateaubriand tem 14 mil habitações de déficit para os funcionários deles. Eles têm vaga lá para mulheres, R$ 2.500 de salário inicial. E tivemos com ele, Irineu, da Lar Cooperativa, com o Rezec lá enfim, com todo, da Frimeza, enfim, estamos conversando com eles, como é que nós vamos resolver? Esse projeto tem que continuar. E a cooperativa é um exemplo nacional do que o agrobusiness fez para o país. O país é sustentado pelo agrobusiness, pelo seu exemplo. Eu falei, por que não? E na cooperativa, você tem que repartir, dividir. Então, nós vamos dar o exemplo em Cascavel. Depois dos 6 mil apartamentos,
de Cascavel. Mas já a partir de janeiro de 2024, de janeiro de 2025, de 25, 25, tá. quando tivermos entregue os primeiros 1.200 apartamentos, nós podemos fazer um novo cronograma para o residencial Ecoparque de Cascavel, esticar um pouco lá, e chamar os colegas meus, empresários do Induscon, e falar assim, vamos repartir com vocês 75% ou 70% da fábrica de Cascavel, nós vamos transferir para o Sinduscon de Cascavel. Fica de vocês. E vocês pagam o custo dela apenas. Não o que ela vale o dobro. Ela vale o dobro. Mas nós vamos vender pelo preço de custo, mais IPCA até o dia que se... Para cada um tem um pedaço da fábrica de prédios. E aí cada construtora vai construir 2 prédios por ano, outro 1, outro 4, em outros loteamentos, à semelhança do residencial Ecoparque. E vão ganhar uma fortuna muito maior do que eles ganham hoje, tradicionalmente, nas suas construtoras. Porque realmente o lucro é muito grande. Esse projeto, qualquer projeto, primeiro tem que dar lucro. Primeiro tem que dar lucro. Dando lucro, nós não podemos nos olvidar do compromisso social nosso, com o compromisso patriótico nosso, com nosso país, nosso Brasil, que é o melhor lugar do mundo para se viver e para fazer negócios. E aí nós temos que atender essa população pobre. Essa população pobre tem que ascender na vida. Ela pode ascender, a nossa meta é, em 5 anos, essa família de R$ 2.640 ganhar R$ 8.000. A mulher, tendo sua independência financeira, sua liberdade, conquistando a liberdade de verdade, dobrando a renda familiar no primeiro ano. E o filho, mais à frente, quando começar a trabalhar, bem formado, ainda com 14 anos, ele pode trabalhar, perito em computação, inglês, fluente em inglês, com noções de administração doméstica, política, cidadania, empreendedorismo, ele pode ganhar outros R$ 3.000 e a família ter R$ 8.000, que para nós é o primeiro patamar da riqueza, o patamar 01 da riqueza. Riqueza, era eu lá em Paranavaí, 60 e tantos anos atrás, com 8 anos de idade, descalço na rua, jogando bola com meus amigos em Graxate, botei uma banca de refresco, repartimos, tinha 12 engraxados trabalhando, e a gente ganhava um dinheirinho, e nos sentimos ricos. Nós tínhamos mais do que precisava para viver. Rico é ter mais do que é necessário para viver. E eu sou rico desde os 8 anos de idade, quando andava descalço e sem camisa lá em Paranavaí. Eu sou rico, e eu quero... E nós podemos fazer, junto com Cascavel, criar um exemplo para o Brasil aqui em Cascavel, a sede do agrobusiness, que já deu tantos exemplos para o país e para o mundo, de ter aqui ricos com R$ 8.000 de renda familiar. E projetando uma nova geração de brasileiros que vão ser médicos, engenheiros, vão ser orgulho nacional. Nós estamos plantando aqui qualidade de vida. Já falando em qualidade de vida, uma dúvida que as pessoas podem ter. A mão de obra para fazer esses prédios todos, eles serão pessoas aqui de Cascavel? Vai ter que vir gente de fora? Vai gerar emprego de alguma forma? Olha, Cascavel não precisa gerar emprego. Cascavel tem muitas vagas e poucos candidatos ao emprego. As pessoas têm que ser qualificadas para trabalhar. Nós temos que qualificá-las. Emprego tem em Cascavel. Cascavel vive um momento de emprego total. Cascavel. É um equívoco achar que o desemprego do Brasil se estende para Cascavel. Nós precisamos qualificar. A nossa fábrica, que é tudo robotizada, vai ter só 30 funcionários por turno. Serão 4 turnos de 6 horas. Começa com 8 e depois eu vou liberar 2 horas para eles estudarem. E nós vamos ter 4 turnos de 6 e vão pagar o salário de 8. 4 turnos. Mesmo assim, dá 120 só. Aí tem alguém no pátio. Vamos dizer que tenha mais 60 pessoas no pátio.
Então, nós vamos ter no máximo na fábrica, uma fábrica de 200 milhões de investimento, só 200 funcionários não é nada, não é nada. Nós não vamos trazer emprego para Cascavel. Quem sabe desses 200, a gente tem que trazer 50 de fora, em função da qualificação, do trabalho com robotização, com gente com mais, enfim, talvez dos 150 a gente tem que trazer 50. Nos canteiros de obra, vai precisar de 10, 12 pessoas de cada prédio, cada vez. É muito pouca mão de obra. Nós não estamos trazendo mão de obra, oferta de mão de obra para Cascavel. Nós estamos trazendo a qualificação de mão de obra para Cascavel. Nós vamos fazer com que possa trazer gente de fora, que virá para Cascavel, está gente vindo para Cascavel. A projeção da Prefeitura, do Paranhos, é que daqui 10, 12 anos, Cascavel vai ter 450 mil habitantes e precisa de 40 mil unidades habitacionais. E essas pessoas podem e devem ser qualificadas para ocupar todos os cargos e os lugares nas construtoras locais, no Sinduscom, que está carente de pessoas para trabalhar. Nós vamos ser o canal para trazer os funcionários para eles. A preocupação deles é que nós iríamos tirar os funcionários deles, que iam tirar os pedreiros, carpinteiros, e iam criar, e pagar muito mais, e iam criar uma dificuldade danada. Mas é o contrário, é o contrário. Nós não temos pedreiro, carpinteiro nas nossas obras. Nós não temos. Nós temos soldadores, que não é uma montagem de um Lego. Ao contrário, nós somos o canal de trazer trabalhadores para o Sinduscom. E agora queremos que eles ombreiem conosco, que eles venham participar, se até dezembro, o que nós estamos falando aqui for verdade. Esse projeto só será melhor se for verdade. Ele é tão fantástico que até nós duvidamos dele. Até a nossa equipe duvida dele. Nós queremos ver na prática. Nós queremos correr o risco de 100% sozinhos. Se der prejuízo, nós queremos ter sozinho, até dezembro do ano que vem. Se der lucro para valer, como nós achamos, a partir de janeiro de 2025, nós vamos repartir com os empresários, empreendedores, construtores de Cascavel, no tamanho que eles quiserem. Cada qual pega um pedaço e será deles. E aí sim, nós poderemos continuar construindo bairros residencial e ecoparque em Cascavel inteiro e mudar a fisionomia da construção civil no país. O Sinduscom concordou quando o senhor falou daquela questão dos 6 mil, limite? Não, eles não podem dizer quanto eu devo fazer. Então, a ideia original era 11 mil. Nós tínhamos comprado uma área do Marcúrio e tinha um compromisso de comprar uma área seguinte. Depois, lógico, ele queria o dobro do preço, porque valorizou mesmo, vale o dobro do preço. E eu não quis pagar o dobro do preço. Poderia pagar, porque o custo do terreno que nós compramos nesse sistema é 1,15% do VGV. É só 1,15%. Todas as construtoras trabalham com 15% a 20% do VGV. Nós partimos de 1,5%. Se ele cobra o dobro, seria 2%, também não seria tão complicado. Mas eu senti que não seria justo fazer 11 mil apartamentos. E era muito complicado para o Sinduscom continuar me tratando tão bem como sempre tratou. Os presidentes do Sinduscom, os diretores do Sinduscom me acolheram como um concorrente que tem o direito de ser concorrente. Naturalmente, vocês têm que descobrir como é que vai concorrer comigo. E me receberam com fidalguia, com um tratamento muito educado, compareceram lá em todas as inaugurações das etapas que nós fizemos, e eu me senti comprometido com eles. E eu disse assim, eu tomei a iniciativa, não é 11 mil mais, é 6 só. Portanto, é menos doloroso 6. E agora, com a ideia de fazer 45 fábricas de prédios no Brasil, nós não conseguimos comer isso sozinho. É muito para pôr na boca que não consegue mastigar. Então, nós temos que convidar todos para virem participar, ficarem com a maior parte desse projeto e doar isso ao país. Estou convocando eles para pensar como o Dilvo da cooperativa, que vai nos ensinar como é que constitui cooperativa com a equipe dele, como é que enquadra na legislação, porque é inusitado colocar cooperativas de construtores de prédios. A cooperativa existe para rural. Sim. Mas por que não? Ele vai tentar encontrar a fórmula com a equipe dele para nos ensinar.
Eu faço questão de ser em cooperativa, que é um exemplo que deu certo, é um exemplo nacional e nós precisamos copiar. Então, nós estamos copiando das cooperativas. E quero que todos aqui de Cascavel me ajudem a fazer o modelo do Brasil, que é Cascavel. Uma outra pergunta, a gente já quase encerrando aqui, seu Chico Simeão. Te apertei bastante? Não, né? Não, um pouquinho só. Então, deixa eu perguntar uma coisa, a questão ambiental, assim, liberação, que assim, a gente sabe que tem ainda o plano diretor na Câmara, mas a parte ambiental, IAT, documentação, está tudo liberado? Já está tudo autorizado? Como é que está essa parte? Eu estive no IAT com a Marlise, a equipe dela. Marlise, por alegria, é minha colega de lida política de 40 anos. Nossa. Ela, naturalmente, ingressou na vida política quando tinha 7 anos, porque ela está com 47 agora, faz 40 que nós trabalhamos junto na política. Então, ela e a equipe dela inteira gostaram muito do projeto. Só que eles podem analisar o projeto na hora que nós protocolarmos o projeto. Por enquanto, é ouvir falar. Nós tivemos uma conversa preliminar para que eles apontem erros nossos, eventualmente, e vão encontrar erros, porque eles são muito, muito criteriosos. Eu pedi para a Marlise e para a equipe dela, falei o seguinte, sejam rigorosos, me digam o que pode estar errado aí para a gente consertar. Vamos consertar tudo o que estiver errado. Para aqui tem que ser um modelo para o Brasil. E nos ajudem a corrigir o que tiver de errado. E aí, estando tudo certo, vocês vão aprovar. Claro que vão aprovar, diz ela. Mas nós precisamos que o projeto seja protocolado aqui. E nós estamos aguardando, então, aprovar na Câmara, para daí, então, poder apresentar na Prefeitura, para o urbanismo e para o loteamento, para daí apresentar para ela. Agora, como não aprovar? De cara, 50% de área verde. Não existe nenhum loteamento no Brasil, nenhum existe no Brasil, com 50% de área verde. Não existe nenhum loteamento no Brasil onde os prédios de apartamentos ou as casas ocupem só 4% do terreno, que é o caso de Cascavel. Não existe efluente zero no Brasil. E nós estamos apresentando o sonho do IAT. É o sonho deles. Como é que não vai aprovar? Agora, eles não analisaram ainda. Eles gostaram muito do discurso, muito das planilhas que eu mostrei para eles. E é teoria, por enquanto. Então, nós precisamos protocolar o projeto lá, a hora que a Câmara liberar a inclusão no perímetro urbano da área, e daí nós vamos ter que analisar. Que eles vão achar erro, não tenho dúvida. Graças a Deus, né? Porque poderemos corrigir. Sim. Até ela já comentou, no programa EPC, um dia que ela esteve ali, ela falou que vai pedir aquele EIA-RIMA, que é um estudo de pacto de vizinhança, que é um estudo mais demorado, elaborado. Ela deve ter conversado com o senhor sobre isso, sobre esse EIA-RIMA. É uma das razões, de nós termos reduzido para 6 mil apartamentos. Porque se fosse 11 mil apartamentos, ia ocupar 150 hectares. 11 mil apartamentos ocupariam 150 hectares e é obrigatório EIA-RIMA. Nós, então, reduzimos o projeto para 90 hectares. Daí não precisa? Porque precisa se for 100. 90 não precisa. Mesmo 90 hectares, que não precisa, o IAT, por livre-arbítrio, pode achar que precisa. Se ele entender que um determinado projeto pode causar impacto, mas esse é zero impacto. Então, eu estou confiante que eles não vão achar nada, que não precisa ir à rima. Se precisar ir à rima, leva 3 anos, 3 anos e meio. Que é demorado, né? Então, o projeto está reduzido de 11 mil apartamentos, de 150 hectares, só 6 mil, 90 hectares, não precisa de ir à rima. E aí, nós vamos para outro município. Daí já eliminou uma burocracia. Elimina algo que seria impossível de transpor, porque ela não teria como não fazer IARIMA, porque a lei manda fazer. Sim. Para a gente concluir aqui, essa ideia, quando veio o clique, assim, vou fazer isso, só conta para nós como é que foi e o que mais o senhor queira falar aí sobre esse projeto, essa ideia do residencial Ecopark. Bom, veja bem,
eu sempre estive em projetos disruptivos na minha vida inteira. Se você colocar no Google Paraná Rodando Limpo, em 2002, eu fiz um programa com o governo do estado a custo zero para o erário para eliminar a dengue no Paraná. Em um ano, nós reduzimos os casos de dengue no Paraná em 99,7%. E daí o governador deu um depoimento em rede nacional de televisão, documentando esse fato, para não me esquecer. E ninguém esquecer. Depois, as providências não foram mantidas e a dengue voltou a matar gente no Paraná. Podia não ter nenhuma morte de dengue aqui no Paraná se fosse continuado. Projeto Bom Aluno. Em 93 escrevi, em 94 começamos em Londrina, em Curitiba, 200 crianças, mais 5 franquias sociais em várias outras cidades do país. E desde 98, no primeiro vestibular do Bom Aluno, país, 100% de aprovação, 43% em primeiro, segundo, terceiro lugar, tem 3 nossos alunos fazendo estágio na NASA, com bolsa, por mérito, uma aluna fazendo doutorado na Califórnia, em Berkeley, por mérito. E todos os bons alunos do Brasil, durante 24 anos, 100% de aprovação. E assim vários projetos nós desenvolvemos. E estamos desenvolvendo um projeto diferenciado de armazéns de logística na metropolitana de Curitiba, e paramos de gastar dinheiro com isso, nós temos locações, e fomos armazenando dinheiro para fazer esse projeto. E esse projeto ele se apoiava numa isenção fiscal de 80% do CMS por 20 anos. Em Piraquara tinha que alterar o plano diretor, e começou a demorar. E daí demorou a ponto de os 27 estados brasileiros terem feito um acordo que isenção fiscal só poderia ser dado com anuência prévia dos 27 estados, unanimidade, ou seja, impossível dar aquela isenção. E morreu o projeto. Mas os alemães, fabricantes, o fabricante número 1, a indústria número 1, que é a Progresys, veio me visitar para vender uma fábrica de prédios, de barracões, na verdade, logística e industriais, que ia reduzir os custos em mais da metade da construção. E eu fiquei atento ouvindo, mas já estava frustrado o projeto. Aí, e ele explicando, aí eu falei para ele, escuta, tudo bem, eu compro uma fábrica de prédios, termino os 600 mil metros quadrados de barracões industriais que nós queremos fazer, e depois eu faço o quê com ele? Ele falou, não, você faz várias coisas. Lá na Alemanha, nós fazemos condomínios de luxo, fazemos supermercado, fazemos prédios de apartamentos. Prédios de apartamentos pela metade do preço? Pela metade do preço. E aí eu comecei a estudar esse projeto. 3 anos e meio atrás, até agora. E aí esse projeto eu submeti a muita gente. O Paranhos foi lá me buscar para vir para Cascavel, que eu estava querendo fazer em Piraquara. Enfim, com vários engenheiros, vários construtores, muitos. O projeto que eu escrevi lá, 3 anos e meio atrás, nem se parece com o de hoje aqui, que ele é fruto de muitas inteligências. Muita gente que criticou o projeto para mudar, mandou incluir, mandou melhorar. Esse projeto, eu até digo que não é meu mais. Esse projeto não é meu mais. Eu só apertei o botão 3 anos e meio atrás. Ele é de todos nós. Nós somos 12 hoje, trabalhando full time, sábado, domingo, feriado. Nós temos gente na nossa equipe de R$60 mil por mês, que nós fomos buscar onde eles existiam. Cada um na sua especialidade. Então, se somar os nossos cérebros todos, dá um bom, que é o que precisa para tocar esse projeto, porque um cérebro sozinho não toca. Só uma curiosidade, essa máquina aí já está aqui em Cascavel? Essa da Alemanha lá, já foi transportada para cá? Esse mês nós começamos testes na fabricação. A fábrica está pronta.
200 milhões de reais já foram investidos. Nós íamos inaugurar em 15 de agosto. Sim, daí teve agora, essa com esse aí. atraso, um pouquinho mais. Sim. Agora, eu tinha já marcado com a equipe 20 de outubro, hoje o Paranhos me pegou pela orelha de novo e disse, eu não posso, porque eles vão imaginar que você está sendo atrasado por minha culpa. Falei, eu nunca disse que era tua culpa. Mas as pessoas supõem, você tem que me prometer que vai antecipar. Eu falei, escuta, e a aprovação na Câmara? Ele falou assim, disso, eu tenho um compromisso com o pessoal da Câmara que eles vão aprovar a tempo. E a aprovação aqui, eu aprovo aqui em 30 dias, porque está tudo pronto, analisado. Você pode antecipar. Eu falei, então, eu assumo o compromisso de antecipar a postergação na medida dessas coisas forem acontecendo e nós definimos uma nova data. Ele falou, mas um compromisso eu quero agora, aqui na frente de todo mundo, que na comemoração de 71 anos, no ano que vem, de Cascavel, em novembro, nós vamos entregar 1000 apartamentos, com uma flor colhida no jardim. Foi estar assumido o compromisso, apertamos a mão e agora nós estamos correndo para cumprir a promessa. Vamos marcar no calendário essa data aí. Sr. Chico Simeão, só que tem uma última coisa que eu preciso falar com o senhor aqui. A gente teve eleição no Paraguai esse fim de semana e o senhor é amigo do presidente, o Santiago Penha? Na verdade, tem uma proximidade com eu ele? quero ser amigo dele. Quer ser, mas tem um contato ali. O Vendrúsculo, aqui presidente da Associação Comercial, de Foz ali, né? Foz do Iguaçu. O Marcos Sarabia, que é amigo pessoal do presidente, Camilo, lá o Santiago Penha, que chama de Santi. E o Atilano, que é o mentor do projeto Olhar Sem Fronteiras, que é um segundo projeto que nós estamos aí com 15 empresários no Brasil desenvolvendo. Vou mandar um vídeo para você depois. Por favor. Vou mandar, me cobra pelo WhatsApp. Vou. Terminando aqui. Nós 4, marcado pelo Marcos Sarabia, uma reunião com o Santi Penha em Assunção, 30 dias atrás. Ele estava com 47% da pesquisa e o segundo lugar estava com 27%. Aí encontramos com ele, ele marcou às 11 horas lá no Sheraton, numa sala que o Marcos Sarabia encomendou lá, uma sala VIP lá para a gente se reunir. E quando ele chegou, eu perguntei, presidente, quanto tempo nós temos aqui para essa conversa? 3 horas. 3 horas com o presidente do Paraguai, né, em potencial. Imagina. Para a gente conversar, Olhar Sem Fronteiras. E o projeto Residencial Ecopark. Muito bem. Aí, almoçamos lá. E ele contou a história da vida dele a partir dos 17 anos de idade, que é uma história maravilhosa. Eu fiquei encantado e apaixonado pelo Santi Penha. Eu já votava nele de estalo. Se fosse Paraguai, e aí, na pena discussão, que não vota, o brasileiro não vota, aí então. na discussão, ele diz o seguinte, primeiro, a eleição não está ganha. Não está ganha. Estou na frente nas pesquisas, nesse momento, falta 30 dias, e eu posso perder a eleição, porque o meu adversário está prometendo coisas que eu não tenho condição de prometer, porque não dá para cumprir. Eu sou técnico e político, mas muito mais técnico. O Santi Penha foi estudar nos Estados Unidos, formou-se em Direito, formou-se em Gestão Pública, entrou no Banco Mundial, foi para a África, para vários países, conheceu a pobreza mesmo naqueles países, e daí ele nos disse, falou, num determinado momento, eu senti que eu devia algo para a minha pátria querida. Eles dizem assim, né? Eles são musicais, é a pátria querida. Então ele tinha que voltar para o Paraguai. Os paraguaios são muito musicais, né? Um povo maravilhoso também. E aí ele voltou, pediu demissão do Banco Mundial e o Cartes convidou ele para ser diretor do Banco Central. Anos depois, para ser presidente do Banco Central. E depois, ministro da Economia. Ele se desenvolveu, ele tem 44 anos. Ele resolveu ser presidente do Paraguai. E ele diz o seguinte, nós recebemos, o Brasil e nós daqui do Paraguai, principalmente do Paraguai, uma dádiva de transformação que foi Itaipu, por 50 anos. E eu tenho que dar ao meu país um plano de outros 50 anos com Itaipu.
do projeto Olhar Sem Fronteiras, que eu vou mandar para você, para desenvolver esse país, transformar o Paraguai numa Suíça brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Vai acontecer isso. Vai acontecer. O Paraguai será uma Suíça na América Latina. Será. Pelo plano que está desenvolvido com Itaipu na fase 2, os próximos 50 anos de Itaipu. E eu coloquei para ele. Falei, presidente, me permita tratá-lo assim desde logo. Os nossos países estiveram divididos por um rio e pela sua história. Itaipu nos uniu, nos congraçou, e nós estaremos juntos nesse projeto de governo que nós estamos desenvolvendo através do Residencial Ecoparque, que é um projeto de Estado, e ele lá vai implantar um projeto de Estado para o Paraguai nos próximos 50 anos. Eu não tenho dúvida que ele será muito feliz, e eu quero ser amigo dele. Eu conversei com ele uma vez só, mas eu me sinto amigo dele desde a infância. Que essa relação se aproxime ainda mais, né? Chico Simeão, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Algo mais que você queira falar para o nosso público aqui do Papo Reto? Eu quero ratificar os compromissos que nós temos com Cascavel e precisamos da ajuda das empresas de Cascavel, dos vereadores de Cascavel, principalmente dos vereadores e do prefeito, para realizar essa hercúlea tarefa que juntos seremos capazes de produzir. Minhas filhas, até pouco tempo, demonizavam a política, entendendo que político é isso, político é aquilo. Nós temos bons políticos e maus políticos, maus empresários, bons empresários, bons polícias, maus polícias, bons padres, maus padres. Nós podemos encontrar defeitos na democracia, mas é o melhor regime que existe. Temos que estar aí, temos que tentar corrigir os defeitos. Não podemos demonizar os políticos, nós temos que enaltecê-los e prestigiar os bons. Eu quero assumir aqui o compromisso com os vereadores de Cascavel. Nós sempre ajudamos os políticos nas campanhas, estaremos ajudando os políticos de Cascavel na próxima campanha, sem nada em troca, ou melhor, em troca, nós queremos compromissos que eles serão os melhores para a cidade. Eles vão cumprir a obrigação deles com a cidade. E precisam aprovar o plano diretor também, né? Isso é algo que eles farão, eu não tenho dúvida. Mas depois disso, eles têm muitas incumbências. E nós precisamos ajudá-los na eleição. Eu digo que os empresários precisam se irmanar na ajuda aos políticos nas campanhas. Nós temos que mudar a nossa lei para nos permitir auxílios maiores oficialmente, e não através de nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos filhos, como a lei nos obriga a fazer. Nós temos que ajudar as campanhas políticas para poder escolher os bons políticos, não em relação aos nossos interesses pessoais. Faz 50 anos que eu participo de campanhas, avião em campanha, avião para o Richa, avião para o Álvaro, ajudei Beto Richa, ajudei todos os políticos. Nunca pedi um cargo no governo e nada em troca, e não tenho negócio com o governo. Não quero ter negócio com o governo para não misturar, para não ter conflito de interesse. Mas nós precisamos entender que o país é político e é uma democracia. E esse projeto é o melhor projeto do país, de maior valor político. E as minhas filhas hoje estão na política, não como candidatas, mas estão participando conosco e estão entendendo como é que é participar na política, ouvir as pessoas nos bairros, os presidentes da associação de bairro, os vereadores, os líderes, enfim, e ver o que a sociedade quer e cumprir o desejo do povo. Muito obrigada, Chico Simeão, por essa aula, dessas suas ideias, dessa sua proposta aí de investimento aqui para a nossa cidade. Eu agradeço muito mesmo a tua presença aqui. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, com os seus ouvintes. Muito obrigada. Foi um prazer também ter você aí sempre do outro lado, nos acompanhando. Peço que você compartilhe essa entrevista, comente, passe para frente aqui todo esse debate, esse papo reto, cabeça que a gente teve aqui hoje, tá bom? Muito obrigada e até o próximo podcast Papo Reto.